Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today I want Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje quero discutir com vocês um artigo de um pensador russo muito importante, mais especificamente este aqui do Dmitry Trenin, sobre a Terceira Guerra Mundial, que já começou. É um tema muito triste, mas este é um artigo que importa muito porque vem de um especialista russo que até poucos anos atrás era, eu diria, um dos maiores amigos do Ocidente. E é preciso ressaltar isso repetidamente. A forma como o Ocidente fez inimigos por todos os lados, e fez inimigos até mesmo entre as pessoas que eram mais insistentes em manter um bom relacionamento com ele, é algo impressionante. Este artigo aqui foi escrito em 2022 pelo meu colega Anatol Lievin. E já naquela época, Anatol destacou que Dmitry Trenin era uma das pessoas que mais defendia a reconciliação entre a Rússia dos anos 1990 e o Ocidente, e que trabalhava incansavelmente, há basicamente 30 anos, pelo entendimento mútuo entre Moscou, Washington e até mesmo Bruxelas. Anatol chegou a apontar, 3 anos atrás, que perder Dmitry Trenin realmente significava algo. Trenin foi diretor do Carnegie Moscow Center. Ele era uma das pessoas que trabalhava em think tanks ocidentais na Rússia. Agora, tudo isso, é claro, ficou no passado. Dmitry Trenin agora é professor pesquisador na Higher School of Economics, mas ele é um analista brilhante. O fato de que sua análise está se tornando cada vez mais sombria deveria realmente nos fazer refletir sobre para onde estamos indo. Na verdade, entrevistei Dmitry Trenin junto com Anatol Lievin, certo? Apenas 3 anos. Quando Anatol escreveu esse artigo, entrei em contato com ele. Essa foi uma das minhas primeiras mesas redondas e discussões. Dmitry Trenin, naquela época, há 3 anos, ainda conceituava o que estava acontecendo como uma espécie de nova Guerra Fria. Essa era a análise dele na época, que esse deterioramento e essa nova confrontação, uma confrontação total entre a Rússia e o Ocidente, se assemelhariam ao que aconteceu na Guerra Fria. E por favor, se você tiver interesse, volte lá. É interessante assistir a esse vídeo de 3 anos atrás. Mas as coisas pioraram desde então, porque agora Trenin está no ponto em que avalia que não estamos mais diante de algo que se assemelha à Guerra Fria. Estamos diante de algo que se parece mais com os anos 1940. Então, uma guerra quente de fato. E claro, isso faz todo sentido do ponto de vista russo, já que eles estão realmente envolvidos em combates diretos, certo? Os Estados Unidos e a Europa ainda estão na fase em que armam um proxy, que então luta uma guerra por eles. Mas a Rússia está do lado, em que eles próprios estão lutando com suas próprias tropas e soldados em um dos teatros que Trenin menciona. Vamos analisar esse artigo em apenas um momento. Só quero destacar que você pode ler o artigo tanto na RT, mas não recomendo, porque a RT começou algo lamentável. O artigo original do Trenin foi publicado aqui em russo, na verdade. Então, o que você está vendo aqui na minha tela é o software de tradução traduzindo o artigo original em russo para o inglês. The original Russian language article into English, and I recommend reading it like this, even though this translation. E eu recomendo ler dessa forma, mesmo que essa tradução seja um pouco problemática e cometa alguns erros de vez em quando. Ainda é melhor do que ler no Russia Today, porque o Russia Today começou a pegar esses artigos do original russo e depois passá-los pelo ChatGPT. Não só para traduzi-los, mas também para resumi-los, certo? E para fazer um breve resumo, porque acho que eles querem algo como 1000 palavras ou menos. E então o ChatGPT faz exatamente o que o ChatGPT faz, que é padronizar tudo. A marca registrada de um artigo reescrito pelo ChatGPT é que tudo fica com a linguagem do GPT. E a coisa mais típica do GPT é criar essa estrutura. Não é A, é B. E você encontra isso em todo lugar. Aqui, desculpe, só me dê um minuto para desabafar sobre isso, porque eu acho realmente ruim. Precisamos da RT. Precisamos que a RT seja boa, e precisamos que a RT publique artigos substanciais e também os traduza, por favor. Mas se a RT faz isso, meio que se destrói. Olha só, não é por causa da escala,
é por causa das apostas. Não é apenas geopolítico, mas ideológico. O que estamos vendo não são crises temporárias, mas conflitos contínuos. A guerra não é mais sobre ocupação, mas sobre desestabilização. The war is no longer about occupation, but destabilization. Russians are portrayed not just as enemies, but as subhuman. Os russos são retratados não apenas como inimigos, mas como sub-humanos. É isso que o ChatGPT faz. RT, se vocês estão ouvindo, parem de fazer isso. Por favor, façam o trabalho difícil e realmente coloquem alguém para resumir esses artigos, se necessário. Ou pelo menos melhorem os prompts, porque isso é muito difícil de ler. Fica tão sensacionalista e se perde bastante da nuance que o Sr. Training realmente coloca em seu texto. Então, ainda é melhor ler na tradução. Basicamente, sobre o que ele está falando. No geral, é algo muito deprimente. Em primeiro lugar, não estamos diante de um cenário de Guerra Fria. Estamos diante de um cenário de Terceira Guerra Mundial, porque os teatros agora estão convergindo. The theaters are now converging. And Mr. Trenin is saying that E o Sr. Trenin está dizendo que dois dos teatros já estão convergindo. Um é a Europa Oriental, quero dizer, a guerra na Ucrânia, obviamente. A guerra que a OTAN disse querer levar também diretamente para a Rússia, já foi levada para a Rússia com ataques como os de Kursk. Mas, aparentemente, eles querem fazer isso em uma escala muito maior. Não apenas ataques pontuais, mas ataques como o que vimos há um mês, acho que em julho, quando drones foram enviados diretamente para a Rússia e lançados de dentro do país para atacar parte da frota de bombardeiros estratégicos, algo que não tínhamos visto antes. Mas isso agora está se tornando parte de um padrão, diz Trenin. Isso apenas mostra como essa Terceira Guerra Mundial, que já está em andamento, está sendo travada. Foi da mesma forma que alvos dentro do Irã foram atacados, com ataques surpresa e esforços de decapitação por parte de Israel, obviamente com o apoio do governo dos Estados Unidos, para sobrecarregar o sistema e então atacar de dentro, a partir do próprio Irã, diretamente por meio de forças colaboradoras, nas casas de cientistas, generais e pessoas dentro do âmbito militar do país, tentando realizar esses ataques de decapitação. Então são apenas ataques surpresa a alvos e pessoas estratégicas, em total desrespeito a todas as regras do jogo anteriormente aceitas. Trenin está combinando esses fatores e dizendo claro que temos esses dois teatros que já estão em chamas e que não devemos esperar que o Oriente Médio melhore tão cedo. Trenin não está dizendo isso, mas a guerra entre Irã e Israel, os Estados Unidos ou o Ocidente e o Irã, está, obviamente, no momento, apenas em um impasse ou em uma pausa. Isso é claramente algo que vai continuar e faz parte dessa estrutura de guerra na qual estamos inseridos agora, em que às vezes o combate é aberto, às vezes é encoberto, e às vezes é apenas uma questão de tempo, até que a violência cinética intensa recomece. Porque todos os três, Estados Unidos, Israel e Irã, têm interesse em uma breve pausa. Vimos que, após a guerra de 12 dias, a violência diminuiu, mas continuará. E Trenin está dizendo que, quero dizer, olha o que está acontecendo no Líbano e olha o que está acontecendo em Gaza. Essas são as formas pelas quais a Terceira Guerra Mundial está sendo travada, e uma inspira a outra. Em relação à Rússia, Trenin está destacando que o Ocidente inicialmente visava uma derrota estratégica da Rússia, pelo menos nos primeiros 2 anos do conflito. E como isso não é mais possível, o Ocidente passou a tentar minar a Rússia a longo prazo, basicamente usando a estratégia russa de guerra de atrito contra a Ucrânia e revertendo-a contra a própria Rússia, tentando causar desgaste estratégico na Rússia ao prolongar o conflito, tornando uma guerra longa, uma guerra cara, e levando a guerra para dentro da Rússia por meio de ataques terroristas, ataques surpresa e ataques a indivíduos específicos. E Trenin, muito corretamente na minha opinião, diz que grande parte dessa estratégia se baseia na autodesumanização do inimigo. E ele, claro, está falando dos russos, certo?
the Russians, right? Because Trenin, unlike Porque Trenin, ao contrário da maioria dos pensadores ocidentais, realmente consegue se colocar no lugar do inimigo e explicar aos russos como os americanos e o Ocidente em geral pensam sobre eles. E eu realmente acho que ele faz uma análise muito decente, porque, como ele diz, o Ocidente vê seus inimigos como subhumanos, como não merecedores dos padrões básicos do direito humanitário internacional e dos direitos humanos, porque não são considerados humanos pelo Ocidente, certo? É assim que o Ocidente está tratando os palestinos em Gaza. É assim que o Ocidente está tratando os libaneses. E foi assim também que o Ocidente tratou a guerra com o Irã, certo? The war with Iran, right? In which the West celebrated the killing of. No Ocidente, celebrou-se o assassinato de cientistas, o assassinato de qualquer pessoa ligada à liderança política do Irã e até mesmo de suas famílias. E Trenin diz isso. Vejam, essas pessoas nos enxergam como sub-humanos e vão nos matar. Eles matarão qualquer um de nós, porque todo o esforço de guerra do Ocidente é sobre derrotar qualquer um que possa apresentar um modelo alternativo, não apenas de assuntos mundiais, mas de ser uma civilização. Neste artigo, ele traz tudo de volta à necessidade de hegemonia do Ocidente e coloca todos juntos, e não de forma incorreta, europeus e americanos, como tendo basicamente o mesmo objetivo fundamental. Americans of having basically the same basic goal, and of course the Europeans being subsumed, being the servants, being. E claro, os europeus estão sendo subjugados, sendo servos, sendo satélites do Império Americano, mas sendo satélites porque compartilham os mesmos valores e a mesma visão de mundo, que é a de que nada menos do que a dominação completa, a dominação hegemônica de sua visão de mundo, é aceitável. E porque a Rússia e também a China representam uma abordagem civilizacional diferente para conduzir a humanidade, ou para fazer parte da humanidade, isso por si só, a existência dessas abordagens alternativas, torna-se uma ameaça mortal para o Ocidente. Assim, Trenin espera que esta guerra seja uma guerra total dessas civilizações, e que o Ocidente usará qualquer método disponível e escolherá qualquer alvo que puder encontrar para alcançar seus objetivos. E é por isso que ele não pensa mais nisso como uma Guerra Fria. Porque na Guerra Fria, uma das características era que esses dois sistemas, embora se odiassem, mantinham um equilíbrio, um reconhecimento mútuo de coexistência, de sistemas rivais alternativos. E mesmo que cada sistema afirmasse ser melhor que o outro, havia um entendimento de que não se atacaria diretamente. Os ataques seriam feitos por meio de intermediários. E havia contenção estratégica quando se tratava das maiores de todas as armas, claro, as armas nucleares. Mas agora, esse entendimento foi por água abaixo. O Ocidente, ao atacar ativos nucleares estratégicos, os bombardeiros, basicamente disse, olha, este não é mais o mesmo jogo. This is not the same game anymore. We don't respect the old boundaries. And in this sense, nós não respeitamos as antigas fronteiras. E nesse sentido, o que estamos vendo aqui agora é pelo menos tão perigoso quanto a crise dos mísseis de Cuba, se não mais, porque o Ocidente já está se preparando. E você pode ver, Trenin também aponta isso, que a guerra quente atual que a Rússia está travando é uma guerra na Ucrânia, e que já estão em andamento preparativos para expandi-la, para que não seja uma guerra Rússia-Z, mas sim uma guerra Rússia-Europa. E vou mostrar a vocês alguns exemplos, tweets que saíram recentemente, que sabem, nos mostram que esse homem está certo. Por que eu deveria esperar? Por que não mostrar logo para vocês? Aqui, quero dizer, a esfera de propaganda no Ocidente está cheia disso. The propaganda sphere in the West is full of this. I mean, this is just me opening my Twitter today and Quero dizer, isso é só eu abrindo meu Twitter hoje, e realmente é de deixar a cabeça confusa. Não sei se vejo esses tweets, porque o Twitter sabe que isso me deixa irritado e me mantém na plataforma. Ou se vejo porque muita gente investe muito dinheiro no X para propagar essas coisas, certo? Com Mike Pompeo exemplificando a mentalidade neocon, só para lembrar, Mike Pompeo, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos sob Trump, diz, lembrete, a América perde se a Rússia vencer. Típico neocon. É como se na mentalidade neocon não existisse espaço,
não há espaço para benefício mútuo ou situações em que todos ganham. For mutual benefit or win-win situations, it's either us or them. That's all. É nós ou eles. Só isso. Nikki Haley, certo? Enviada de Trump para a ONU em seu primeiro mandato e depois rival no segundo turno, certo? Nikki Haley, também uma arquineoconservadora, diz: a única maneira de a guerra entre Rússia e Ucrânia chegar ao fim é quando os Estados Unidos colocarem seu peso por trás da OTAN e da Ucrânia. Esse é o pesadelo de Putin. Parabéns ao Trump por reconhecer quem é o verdadeiro agressor nessa guerra. Os ucranianos são bons combatentes. Eles vão terminar isso. Isso, claro, está vindo agora, porque Donald Trump ontem disse que vai enviar armas para a Ucrânia, certo? Mais uma dessas promessas que ele acabou de quebrar, mostrando que a facção neoconservadora está definitivamente vencendo, também na administração Trump 2. Mais uma dessas provas de que pessoas como Trenin estão absolutamente corretas quando tentam avaliar os Estados Unidos, não com base em quem está no comando, mas sim na trajetória de todo o desastre. Outro tweet. Ulf Kristersson, o primeiro-ministro da Suécia, que até 2022 era neutro, e a Suécia, com seu orgulho de ser uma nação de paz, uma força pela paz e uma nação moralmente grandiosa e pacífica. O primeiro-ministro desse país diz: agradeço a importante decisão do presidente Trump de possibilitar a entrega de armas mais avançadas à Ucrânia e de aumentar significativamente a pressão econômica sobre a Rússia. Como um dos maiores doadores para a Ucrânia, e junto com nossos aliados da OTAN, a Suécia continuará a blá blá blá, apoio blá blá blá. Parece que toda a elite caquistocrática europeia neste momento é tão belicista que qualquer coisa que não seja mais escalada é vista como negativa por eles. E só leia o último tweet aqui. Mark Rutte. Ótima reunião com Abotos hoje. Já estamos cumprindo as decisões da cúpula da OTAN de forma significativa, reunindo mais gastos, mais produção e mais apoio à Ucrânia. A brutalidade da Rússia precisa parar. Esta nova iniciativa ajudará a alcançar uma paz justa e duradoura. A elite da OTAN está extasiada com o fato de Donald Trump estar aderindo e, na verdade, enviando pela primeira vez mais armas por sua própria decisão, porque as armas que estavam sendo enviadas até agora, meio ano após o início de seu mandato, estavam fluindo sob as provisões feitas pela administração anterior. E a liderança da OTAN está realmente, extremamente feliz com isso. E isso é assustador. Este é apenas um dos fatores que mostram que Dmitry Trenin, em sua avaliação, não está nem um pouco errado ao dizer que a Rússia deve estar preparada para uma expansão desta guerra, porque é para onde o trem está indo. É simplesmente a seta do desenvolvimento político. E Dmitry Trenin não fala apenas do ponto de vista de 2022 até agora, ou de 2014 até agora. Ele fala por ter vivido os anos 1980 e depois os anos 1990, e por ter trabalhado pessoalmente como uma das pessoas que queriam ativamente melhorar os laços e tornar as coisas melhores, e que tinha relações muito benéficas e positivas com think tanks e pessoas em Washington, ao seu redor, em Moscou. As pessoas que estavam construindo pontes que eles viam sendo destruídas diante de seus olhos, por total e absoluto desrespeito a qualquer coisa que os russos tivessem a dizer sobre assuntos mundiais e suas opiniões sobre como deveria ser uma boa relação de segurança, uma relação de segurança pan-europeia. Portanto, a avaliação de que a guerra na Ucrânia está caminhando para se tornar uma guerra entre a Rússia e a Europa é algo que, do ponto de vista russo, acredito ser uma conclusão lógica a se tirar. E ele diz, e novamente é alguém que sempre defendeu a paz no continente, mas ele afirma que precisamos nos preparar para isso, e precisamos nos preparar para as formas sujas com que essa guerra está sendo travada. Também precisamos ter uma resposta para nossos generais e pessoas sendo mortas em ataques de assassinato, como vimos nos últimos 3 anos. Outros comentaristas no YouTube chamaram isso de advento da guerra suja.
have called that the advent of the dirty war. And now that Ukrainian E agora que oficiais militares ucranianos estão morrendo repentinamente em ataques, ou agentes do SBU, como o pessoal do serviço secreto, estão morrendo, isso pode ser o começo de a Rússia realmente também passar a adotar táticas de guerra suja, como assassinatos de fato. Algo do qual o Ocidente acusa a Rússia há 10 ou 15 anos, mas que a Rússia sempre negou, dizendo, não estamos envolvidos nesse tipo de tática. E agora temos pessoas na Rússia, intelectuais, que vêm a público e dizem, olha, a única maneira de responder a esse tipo de força brutal é com força semelhante do nosso lado. E isso é, claro, a lógica da escalada. And this is of course the logic of escalation, but what other conclusion would Mas que outra conclusão os russos poderiam chegar? Ele também diz neste artigo que espera a abertura de uma segunda frente contra a Rússia, seja na Transnistria, nos Bálticos ou ao redor de Kaliningrado. Você sabe, há muitos lugares potenciais onde o Ocidente poderia tentar envolver a Rússia em uma segunda frente. E só para colocar isso aqui, Trenin não diz isso. Mas se olharmos para o que aconteceu nas últimas 2 semanas na Armênia, a Armênia não faz fronteira direta com a Rússia. Mas existem maneiras pelas quais a União Europeia e o Ocidente estão tentando fortalecer seus regimes aliados, até mesmo por meio de repressão política no exterior. É um apoio à repressão política. Repression abroad, right? The support of political repression. Armenia, the ruling, A Armênia, o partido governista, está agora reprimindo todas as forças de oposição com total apoio da União Europeia. Espero conseguir fazer um episódio sobre isso em breve. Mas a forma como os europeus ainda tentam expandir suas redes para países que poderiam ser usados contra a Rússia é realmente assustadora. Acho que a Geórgia provavelmente escapou, ou pelo menos por enquanto conseguiu evitar o pior. Mas a Transnistria, na Moldávia, porque o governo moldavo é extremamente pró-europeu, e apenas porque a própria Transnistria está sob o controle de um governo alternativo, um governo separado, o equilíbrio geral da Moldávia como um estado neutro, ou relativamente neutro, ainda está se mantendo. Somewhat neutral state, is still holding, but all of this could break, and Trenin says that he expects. Mas tudo isso pode desmoronar. E Trenin diz que espera que um desses estados fronteiriços realmente quebre e abra uma segunda frente, porque isso ainda parece estar alinhado com os objetivos gerais do Ocidente. Travar uma longa guerra de atrito, uma guerra longa, suja e terrorista de desgaste contra a Rússia. Ele também afirma que a Europa, é claro, neste momento, é apenas um satélite dos Estados Unidos e não consegue mais pensar estrategicamente por si mesma. As decisões que toma são baseadas no que é melhor para os Estados Unidos. Mas a Rússia não deve confundir essa incapacidade dos europeus de pensar estrategicamente com fraqueza. By the Europeans with weakness. The Europeans and the EU is not. Os europeus e a União Europeia não são fracos por si só. Na verdade, isso os torna ainda mais perigosos. A UE e os europeus são mais perigosos para a Rússia porque deixaram de pensar no que é bom para suas próprias nações. Em vez disso, estão subordinando sua política e interesses nacionais ao projeto hegemônico de tentar evitar ou impedir a inevitável queda do Ocidente como sistema hegemônico. Como nos últimos 5 ou 6 séculos, da forma como a política internacional funcionou, em que a Europa Ocidental, e depois a América do Norte, ditavam as regras do jogo, e todos no mundo tinham que se alinhar, inclusive tornando-se colônias e sendo explorados sob a mira de armas, certo? E tudo isso, essa forma de dominação violenta, imperialista no sentido do marxismo, imperialismo marxista, certo? A dominação do mundo está chegando ao fim. E como os europeus não conseguem aceitar isso, eles subordinaram o bem da nação às tentativas hegemônicas dos Estados Unidos. Mas isso não os torna, isso os torna irracionais. Do ponto de vista nacionalista, isso os torna irracionais, mas não os torna fracos. Então ele alerta os russos, seus compatriotas russos, porque ele está falando com outros russos neste artigo russo, certo? Ele alerta os russos para não subestimarem a capacidade destrutiva dos europeus. Assim, ele prevê, de modo geral, que haverá uma longa guerra pela frente para a Rússia. Isso não será vencido ou encerrado facilmente.
This will not be won nor finish easily. It will not be a 1945 type of victory. Não será uma vitória como a de 1945. Curiosamente, ele diz que nem mesmo a Ucrânia pode ser derrotada ou encerrada da mesma forma que em 1945 o Exército Vermelho tomou Berlim e acabou com a guerra contra os nazistas ao derrotá-los no campo de batalha, e você sabe, levando Hitler ao suicídio e encerrando o sistema. Porque o sistema aqui é muito maior do que a Ucrânia, certo? E mesmo que a Rússia conseguisse tomar Kiev, isso não acabaria com o bloqueio ocidental contra ela. Mesmo que conseguissem tomar toda a Europa, mesmo que a Rússia conseguisse realizar o que os europeus dizem que a Rússia quer fazer, que é atacar a Europa, ainda assim, isso não acabaria com o conflito. E mesmo que eles fizessem isso, ainda assim não mudaria a forma como os Estados estão pensando nesse tipo de guerra de longo prazo, de desgaste, terrorista, contra qualquer outro grande ator no cenário internacional. Então, é uma guerra mundial de atrito nesse sentido. E isso é o que a torna diferente, mas também muito destrutiva. Ele diz, em uma frase que realmente lamento ter lido, que não há caminho de volta, mas também não há paz à frente. Assim, Trenin prevê uma guerra de desgaste de longo prazo, e que a Rússia tem apenas uma chance, que é incutir medo no coração do inimigo, para dissuadi-lo de realmente fazer isso. E isso é especialmente desanimador para mim, porque a lógica da dissuasão gera a lógica de dissuasão dos dois lados. E isso cria o dilema de segurança. Cria esse ponto em que ambos os lados, se acreditarem que a única coisa que pode ajudar é a dissuasão, farão com que o outro só pense em termos de dissuasão. E você então eleva o nível, cria mais armas, e no final, se não encontrar uma forma de desescalar em algum momento, haverá uma catástrofe no fim da linha. E a Guerra Fria foi um momento, porque houve um reconhecimento estratégico do outro lado, em que a desescalada foi possível e em que a limitação de armas estratégicas foi possível. Mas se Trenin estiver correto em sua avaliação, e isso não for como a Guerra Fria, mas sim como uma versão muito longa, arrastada e suja da Segunda Guerra Mundial, então não há motivo para acreditar que a confiança possa ser restabelecida. Porque a confiança será usada contra você. E vimos isso com o Irã, certo? Vimos com o Irã como a simulação de diplomacia, enquanto já se prepara um ataque surpresa faz parte da nova forma de guerra total. A guerra total do Ocidente contra o resto, que está sendo travada. E essa guerra total inclui a simulação diplomática. E se isso for um veneno para a ideia de construção de confiança, se a conclusão for que todas as formas de diplomacia são apenas um prelúdio para mais guerra militar, então você faria exatamente o que a Rússia fez nos últimos meses de negociação com os Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos queriam convencer a Rússia a aceitar um cessar-fogo na Ucrânia para congelar o conflito que eles estavam perdendo, certo? Porque a Rússia está avançando, a Ucrânia está recuando. Então, congelar o conflito, usar a diplomacia como uma forma de fazer os russos congelarem o conflito e depois usar esse tempo para se rearmar, para então, em um momento em que os russos menos esperam, contra-atacar, da mesma forma que atacaram o Irã no momento em que o Irã não esperava. Se isso passar a fazer parte da sua forma de pensar sobre como a diplomacia funciona, você torna impossível que uma diplomacia real e de desescalada aconteça. E você provocaria exatamente a reação russa, que é, ok, tudo bem, vamos conversar com vocês, mas continuaremos com a atividade militar, com a abordagem militar, porque sabemos que, muito provavelmente, vocês só estão tentando nos enganar de novo. Não vamos esquecer que, em 2022, quando as negociações diplomáticas em Istambul estavam indo bem, foi quando a Rússia começou a parar seu avanço, e, na verdade, começou a recuar, inclusive se retirando dos subúrbios de Kiev.
going back from the Kiev suburbs, and the West immediately started. E o Ocidente imediatamente começou a retratar isso como uma fraqueza da Rússia. E agora seria o momento de contra-atacar. E então vieram as intervenções de Boris Johnson, dizendo aos ucranianos para continuarem lutando, que receberiam todas as armas de que precisassem. E você sabe, essa parte do esforço diplomático foi destruída. E claro, os esforços diplomáticos anteriores a isso também foram destruídos. A neutralidade da Ucrânia foi destruída com o esforço de alcançar a dominação militar, dominação da escalada sobre a Rússia. E toda essa lógica de dominação sobre qualquer rival em potencial levará a uma coisa e apenas uma coisa, que é o rival aprender a lição. E dessa forma, você sabe, este artigo aqui do Dmitry Trenin, de alguém que costumava trabalhar na construção de pontes, que agora defende a criação dos armamentos necessários para incutir medo nos corações dos europeus, porque o medo é a única coisa que os impedirá de fazer algo ainda mais insano. Isso faz parte dessa escalada. Isso faz parte do modo como não apenas arruinamos a chance de paz nos anos 90 e 2000, mas também de como chegamos a um ponto em que acho que precisamos refletir honestamente sobre isso. Tipo, será que está certo? Talvez estejamos na Terceira Guerra Mundial. Talvez isso seja lembrado como, você sabe, a Segunda Guerra dos 30 anos, certo? Talvez vamos passar por décadas de altos e baixos, de guerras cinéticas e esporádicas. Por outro lado, alguma diplomacia enganosa e, novamente, uma guerra esporádica. Seria muito dramático se esse fosse o caso, mas quem pode descartar essa possibilidade? Acho que a análise de Dmitry Trenin faz muito sentido se considerarmos o desenvolvimento da relação entre a Rússia e o Ocidente nos últimos 30 ou 40 anos, desde o fim da Guerra Fria. A próxima frente que ele prevê é, claro, o Pacífico. Que o Ocidente abrirá esse teatro porque eles querem o teatro, querem a guerra total, e realmente acreditam que podem vencer esse tipo de guerra total suja. Então, o Pacífico é uma frente em espera. Pode haver mais. O Norte, como a Antártica, pode ser outro lugar onde o Ártico, pode ser um local onde outra frente venha a se abrir. The Arctic might be a place where another front might open, but the prediction of Mas a previsão é que o Ocidente começará a procurar cada vez mais lugares para confrontar a Rússia, porque ainda acreditam que é possível estender seus inimigos, desconsiderando, é claro, o fato de que ao fazer isso, também acabam se sobrecarregando. A única esperança que tenho é que, em algum momento, as realidades militares coloquem um fim nisso. Mas, por enquanto, ainda parece que os europeus, especialmente, estão presos à ideia de que o apoio dos Estados-Unidos e o fluxo de armas são ilimitados, assim como os recursos, o que é uma típica forma de pensar dos neoconservadores. E enquanto eles permanecerem nesse sistema de crenças, vão buscar mais escalada. Agora, com essa análise sombria, me despeço de vocês por hoje. Muito obrigado pelo seu tempo. Kind of analysis I'll leave you for today. Thank you very much for your time.